Além dos direitos, o ECA também diz que a criança ou adolescente que cometer um tipo de ato infracional também terá suas consequências. O adolescente protegido pelo ECA não está sujeito apenas e sim às medidas socioeducativas, que são: 1. Advertência consiste em uma repreensão verbal ao adolescente que será aplicada sempre que o ato infracional for de menor gravidade. 2. Obrigação de reparar o dano. Já a reparação dos danos causados é apenas imposta nas situações de atos infracionais que ocasionam prejuízos materiais. Terceiro, prestação de serviços comunitários. Consiste na realização de tarefas não superior a 6 meses junto a entidades assistenciais, em hospitais, escolas e também programas comunitários ou governamentais. Quarto, liberdade assistida. Pressupõe certa restrição de direitos e um acompanhamento sistemático do adolescente, mas sem impor ao mesmo o afastamento do seu convívio familiar e comunitário. Essa medida tem o prazo mínimo de 6 meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída caso a Justiça determine. 5. Semiliberdade. Pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o semiaberto. Possibilita a realização de atividades externas independentemente de autorização judicial. São obrigatórias a escolarização, a profissionalização, devendo sempre que é possível ser utilizados os recursos existentes. Na comunidade, essa medida não comporta prazo determinado. A sexta e última medida é a internação. Essa é a medida mais severa de todas e só será aplicada quando o adolescente cometer um ato infracional muito grave, como o estupro, por exemplo. Nesse caso, o adolescente ficará internado em tempo integral em alguma unidade da Fundação Casa pelo prazo mínimo de 6 meses e máximo de 3 anos. Agora, no caso da criança que for pega cometendo um ato infracional, de furto, por exemplo, a ela não será aplicada uma medida socioeducativa, mas sim uma medida protetiva. As medidas protetivas são um pouco mais brandas, mas elas serão cobradas de uma forma muito rígida pelos assistentes sociais. Alguns exemplos do que o assistente social pode fiscalizar: a orientação e o acompanhamento temporário dessa criança por um psicólogo, matrícula e frequência na escola, como também a inclusão dessa criança em algum programa social. Então, de uma maneira geral, o ECA define quais são todos os direitos de uma criança e um adolescente, mas também determina as consequências que eles podem ter quando cometerem algum tipo de ato infracional. Vale lembrar que, independentemente da medida aplicada, tanto para a criança como para o adolescente, é sempre possível a remissão, que chamamos de perdão e que pode ser autorizada pelo Ministério Público antes de iniciado o processo ou pelo juiz de direito quando o processo já estiver em curso. Esse foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado e aprendido mais um pouquinho sobre o menor infrator dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente.